de como vieram crescendo. Bom, como o vídeo anterior foi uma longa digressão, digressões essas que eu faço de propósito, né? Senão isso daqui seria simplesmente um audiolivro. Então, como foi isso? Vamos retomar desde o começo, foi só um parágrafo que nós lemos no vídeo passado. Ei-los que vem crescendo. A semelhança, sem os confundir já, continuava a ser grande. Os mesmos olhos claros e atentos, a mesma boca cheia de graça, as mãos finas e uma cor viva nas faces que as fazia crer pintadas de sangue. Eram sadios, excetuada a crise dos dentes, não tiveram moléstia alguma. Porque eu não conto uma ou outra indigestão de doces que os pais lhes davam ou eles tiravam às escondidas. Eram ambos gulosos. Pedro mais que Paulo e Paulo mais que ninguém. Aos 7 anos eram 2 obras-primas, ou antes, uma só em 2 volumes, como quiseres. Em verdade, não havia por toda aquela praia, nem por flamengos ou glórias, cajus e outras redondezas, não havia uma, quanto mais 2 crianças tão graciosas. É claro que nós estamos falando de bairros extremamente importantes no Rio de Janeiro, Flamengo e Glória, né? Caju também. Okay? Eu até coloquei uma notinha aqui sobre o bairro do Caju. É na zona norte do Rio de Janeiro. Foi adquirido por Dom João VI e foi a primeira região destinada ao banho de mar. Né? E é ali que está o primeiro cemitério público, por curiosidade. Nota que eram também robustos. Pedro, com um murro, derrubava Paulo. Em compensação, Paulo, com um pontapé, deitava Pedro ao chão. Corriam muito na chácara por aposta. Alguma vez quiseram trepar as árvores, mas a mãe não consentia. Não era bonito. Contentavam-se de espiar cá de baixo a fruta. Paulo era mais agressivo, Pedro mais dissimulado. E como ambos acabavam por comer a fruta das árvores, era um moleque que a ia buscar acima, fosse a cascudo de um ou com a promessa de outro. A promessa não se cumpria nunca. O cascudo, por ser antecipado, cumpria-se sempre, e às vezes com repetição depois do serviço. Não digo isto que um e outro dos gêmeos não soubesse agredir e dissimular. A diferença é que cada um sabia melhor o seu gosto, coisa tão óbvia que custa escrever. Então é claro que os dois sabiam da cascuda, é claro que os dois sabiam dissimular. Mas a especialidade de Paulo é de ser mais agressivo e a especialidade de Pedro é ser mais dissimulado, né? Moleque aqui, lembre-se que não é sinônimo de menino. Naquele tempo, moleque é um negrinho, né? O Machado de Assis já mostrou diversos momentos como que os pobres dos negrinhos, quer sejam escravos, quer não, sofriam, né? Lembre-se que o Brás Cubas tinha um negrinho lá, o Juvencio, se eu não estou enganado, que ele fazia de cavalo, né? Dando chicotada e tudo no coitado do moleque. Nessa hora que ele fala sobre Paulo sendo mais agressivo, Pedro mais dissimulado, a gente inevitavelmente recorre à Bíblia, né? Lembre-se que Paulo era extremamente agressivo, o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele perseguia e matava cristãos, né? E Pedro é aquele discípulo que olhou para Jesus e falou assim: Jesus, por amor de ti, eu morrerei, né? E aí Jesus olhou para ele e falou: Pedro, eu posso te garantir que antes que tudo isso daqui acabe, você vai me negar por 3 vezes. E Pedro realmente negou, né? Eu não sei se eu já fiz essa observação, é claro que eu já devo ter feito, mas lembre-se que houve um momento, o próprio livro fez essa observação, né? Houve um momento em que Paulo e Pedro, os apóstolos, né, tiveram uma divergência ali em relação ao elemento judaico no cristianismo que estava nascendo naquele momento, né? Seus primeiros passos.
Obedeciam aos pais sem grande esforço, posto fossem teimosos, embora fossem teimosos. Nem metiam mais que outros meninos, desculpe, nem mentiam mais que outros meninos da cidade. Ao cabo, a mentira é alguma vez meia virtude. Assim é que quando eles disseram não ter visto furtar um relógio da mãe, presente do pai quando eram noivos, mentiram conscientemente porque a criada que o tirou foi apanhada por eles em plena ação de furto. Mas era tão amiga deles, e com tais lágrimas lhes pediu que não dissessem a ninguém, que os gêmeos negaram absolutamente ter visto. Por isso a mentira, neste caso, é uma meia virtude. Contavam 7 anos. Aos 9, quando já a moça ia longe, é que descobriram, não sei a que propósito, o caso escondido. A mãe quis saber por que é que eles calaram outra hora. Não souberam explicar-se, mas é claro que o silêncio de 1878 foi obra da afeição e da piedade, e daí a meia virtude, porque é alguma coisa pagar amor com amor. Quanto à revelação de 1880, quando eles tinham 9 anos em 1880, só se pode explicar pela distância do tempo. Já não estava presente a boa Miquelina. Talvez já estivesse morta. Demais, veio tão naturalmente a referência. Mas por que é que vocês até agora não me disseram, teimava a mãe. Não sabendo mais que razão dessem, um deles, creio que Pedro, resolveu acusar o irmão. Foi ele, mamãe? Eu? Redarguiu Paulo. Foi ele, mamãe. Ele é que não disse nada. Foi você? Foi você, não minta? Mentiroso é ele. Cresceram um para o outro. Gosto muito dessa expressão crescer para alguém, né? Quando você vai enfrentar a pessoa, você cresce. Lembre-se que no começo do Senhor dos Anéis tem uma cena que o Gandalf começa a ficar bravo e ele literalmente cresce em frente ao Bilbo. Né? O Bilbo quer acusar o Gandalf e de repente a presença do Gandalf começa a crescer na sala, a sombra dele preenche toda a sala. Né? Crescer para uma pessoa. Cresceram um para o outro. Natividade acudiu prestemente, não tanto que impedisse a troca dos primeiros murros. Segurou-lhes os braços a tempo de evitar outros, e em vez de os castigar ou ameaçar, beijou-os com tamanha ternura que eles não acharam melhor ocasião de lhe pedir doce. Tiveram doce. Tiveram também um passeio à tarde no carrinho do pai. Esse carrinho aqui, nós estamos falando de um carro veloz de 2 rodas, puxado por um cavalo. Na volta estavam amigos ou reconciliados. Contaram à mãe o passeio. A gente da rua, as outras crianças que olhavam para eles com inveja, uma que metia o dedo na boca, outra no nariz, e as moças que estavam às janelas, algumas que os acharam bonitos. Nesse último ponto divergiram, porque cada um deles tomava para si só as admirações. Mas a mãe interveio. Foi para ambos. Vocês são tão parecidos que não podia ser senão para ambos. E sabem por que é que as moças elogiaram vocês? Foi por ver que iam amigos, chegadinhos um ao outro. Meninos bonitos não brigam, ainda menos sendo irmãos. Quero vê-los quietos e amigos, brincando juntos, sem rusga nem nada. Estão entendendo? Pedro respondeu que sim. Paulo esperou que a mãe repetisse a pergunta e deu igual resposta. O Pedro, que é o mais dissimulado, o Paulo, que é o mais violento. Vamos tentar sempre fazer essas revisões, né? Porque é muito fácil confundir um com o outro. Enfim, porque esta mandassem, abraçaram-se, mas foi um abraçar sem gosto, sem força, quase sem braços. Encostaram-se um ao outro, estenderam as mãos
às costas do irmão e deixaram-nas cair. De noite, na alcova, cada um deles concluiu para si que devia o obséquio daquela tarde, o doce, os beijos e o carro, à briga que tiveram, e que outra briga podia render tanto ou mais. Sem palavras, como um romance ao piano, resolveram ir à cara um do outro na primeira ocasião. É interessante, né? Sem palavras, como um romance ao piano. Repare, o romance ao piano você tem lá. Primeiro, aquela história comum nesse período, né? Você não tem nenhum rádio para tocar uma música, então tá lá a mulher ao piano, né? A donzela e o rapaz está ali, talvez virando as folhas da partitura para ela, e um olha para o outro, ela sorri, ele sorri, e há toda uma comunicação ali, né? Todo um romance sem palavra alguma. É o que aconteceu aqui, mas não exatamente para carinho, né? Sem palavras, como um romance ao piano, resolveram ir um à cara do outro na primeira ocasião. Isto que devia ser um laço armado à ternura da mãe, trouxe ao coração de ambos uma sensação particular, que não era só consolo e desforra do soco recebido naquele dia, mas também satisfação de um desejo íntimo, profundo, necessário. Sem ódio, disseram ainda algumas palavras de cama a cama, e riram de uma ou outra lembrança da rua, até que o sono entrou com os seus pés de lã e bico calado, e tomou conta da alcova inteira. Gosto dessa frase, né? Até que o sono entrou com os seus pés de lã e bico calado, e tomou conta da alcova inteira.